É muito importante entender que enquanto você ouve a palavra, o Espírito se move entre nós. A palavra é viva e eficaz e poderosa naquilo que ele propõe. Então não ouça a palavra como um espectador da palavra. Ouça como alguém que está participando dela. A palavra é a semente junto com a terra. Você pode ter a melhor semente do mundo, se você coloca em cima de uma geladeira, não nasce nada lá. Então, por mais que eu tenha buscado a Deus, me preparado para esse momento, se a terra não estiver preparada para receber a semente, a gente vai perder tempo aqui. Porque não há nenhum poder na palavra sem que a semente toque a terra. E a terra é o seu coração. E o que Deus vai falar com você, é só você que sabe. Eu não tenho a mínima noção do que os seus ouvidos vão captar pelo poder da palavra. Você pode ouvir uma mensagem completamente diferente da que eu acho que preguei. Porque essa é a beleza do Evangelho. Uma boca falando a palavra de Deus, mas em cada ouvido, o que entra se amolda à necessidade de cada um, a batalha de cada um. Esse é o poder da palavra. Por isso que a gente ouve textos que a gente já conhece o que o texto diz. Já ouvimos vários pregadores, mas cada vez, mesmo conhecendo toda a história, sempre tem algo novo, porque ela se renova a cada manhã. Essa é a linda, maravilhosa palavra de Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, que é incrível, que é poderosa. Glória a Deus. Vamos então à Bíblia, abra lá em Neemias capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 4, é um dos textos mais conhecidos, uma das histórias de reconstrução mais lidas na história. E eu quero me debruçar para trazer uma revelação de Deus ao seu coração. Neemias capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 4. Neemias 1, do 1 ao 4. Você que está online também, não fique apenas assistindo, não. Receba aí na sua casa o que Deus tem para você. Diz assim a palavra sagrada do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Do seu jeito, curve sua cabeça e peça ao grandioso Senhor para falar com você. Peça ao grandioso Senhor para revelar a você a vontade dele para a tua vida. Não há nada mais importante do que ouvi-lo. Peça ao soberano, o maior de todos, para que a voz dele chegue ao seu coração. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Invocamos o teu Espírito e a tua presença e pedimos de uma forma tão poderosa: alcança os corações dos que estão aqui, os que estão online, Senhor. Existem guerras travadas que nós não enxergamos. Existem batalhas que estão além do nosso radar, mas a tua palavra sabe quais são. Prepara-nos para aquilo que está por vir, Senhor. Desperta o nosso coração, dá-nos visão, para que não caiamos na ignorância. Dá-nos revelação, para que possamos nos preparar para aquilo que temos que viver. Fala conosco, bendito Espírito Santo, e nós rejeitamos toda a voz contrária, em nome de Jesus, amém e amém. O livro de Neemias é um livro conhecido de todos nós, mas ele não é um livro
por mais que exista ruína, ele não é um livro de construção. Ele é um livro que vai narrar uma reconstrução. E por mais que as palavras tenham uma similaridade de construção e reconstrução, existe uma diferença brutal. Porque construir é começar do zero. E quem começa do zero não tem trauma. Quem começa do zero está zerado. Mas quem quer reconstruir alguma coisa, e todos nós temos algo para reconstruir, sabe que se está reconstruindo é porque teve uma destruição. Alguma coisa estava em pé e não está mais. Alguma coisa funcionava e não funciona mais. Alguma coisa foi gerada como sonho e hoje não é mais. E quem reconstrói carrega algumas dores de que quem constrói nunca vai entender. É diferente quem está no seu primeiro amor da vida e quem já está, depois de algumas frustrações, tentando recomeçar na área do amor. Começar é muito diferente de recomeçar. Construir é muito diferente de reconstruir. A construção, ela cansa braçalmente. Agora, a reconstrução, ela machuca por dentro. Porque existe um defunto. Existe algo. E é isso que o livro de Neemias mexe com a gente. Porque reconstruir tem memória. Reconstruir tem trauma. Tem perda. Tem vergonha. E principalmente tem acusação. Será que vai acontecer de novo? Será? Será que vai acontecer de novo? É exatamente assim que o livro de Neemias começa. Quando existe uma notícia, não existe dança, vibração. Existe um homem que vai cair em lágrimas. Porque é isso que é reconstruir, é chorar. Jerusalém tinha sido invadida pela Babilônia anos atrás, muitos anos atrás. E os babilônicos fizeram a limpa em Jerusalém, a capital do povo judeu, a cidade de luz, a cidade santa, a grande Jerusalém, lá onde Salomão construiu seu templo, onde os judeus viveram algo incrível, mas sempre se afastavam de Deus. E quando eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Os babilônicos entraram e simplesmente devastaram Jerusalém. Derrubaram os muros, queimaram as portas, e o povo foi levado como escravo. Esse é o cenário agora. Só que o que acontece? Os anos passam. Agora os judeus, que uma hora estavam cativos na Babilônia, depois de Jerusalém ser destruída, eles têm a oportunidade de voltar para Jerusalém. E quando eles voltam, e isso para mim é o mais assustador desse texto, o povo volta, mas não tem mais muro, não tem mais porta. Jerusalém está em ruínas. Eles voltam com o desejo de retomar suas vidas, num lugar que era o lugar santo para eles. Então agora eles têm a oportunidade de voltar a adorar a Deus em Jerusalém, mas não tem estrutura, nenhuma estrutura. Tudo que se vê são pedras sobre pedras. Tem gente que sobrevive, graças a Deus, sobreviveu ao exílio, mas não tem muro, não tem proteção. Tem gente viva, mas estão todos expostos. Nós que moramos aqui na cidade de São Paulo sabemos o perigo que é morar numa casa térrea de rua sem portão. Muro não é uma questão de estética, muro é uma questão de sobrevivência.
Era uma cidade vulnerável. Sem muro, qualquer um entra. Sem muro, qualquer um invade. Saqueadores, raptores. Então eles estão voltando para um lugar que eles amavam, mas existe ruína. Muros os dão identidade. Muros colocam limite nos ataques que fazem a nós. Muros dizem: ei, meu inimigo, é só até aqui que você vem. Eles voltam, mas não há mais nada lá. E é por isso que Neemias escuta de Hanani: os muros de Jerusalém caíram. E é aqui, gente, que muita gente não entende. E eu estou pregando para quem talvez hoje esteja vivendo exatamente esse retrato. Jerusalém não estava só quebrada, ela estava exposta. Existe um perigo em estar exposto. Existe um perigo em não ter muros. E talvez essa palavra é a palavra profética para a tua vida hoje. Você que está aqui dizendo: eu vou me firmar com Deus, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja. Pô, eu não vou faltar no culto de Quinta B-Power, porque eu preciso de uma palavra. E aí você acha que está cansado, mas você não está cansado, você está exposto. Você está tentando retomar a sua vida, voltar a trabalhar, voltar a ter dignidade, voltar a buscar a Deus, mas você está exposto espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, mentalmente. Por quê? Quem está exposto, tudo afeta. Tudo. Se não tem muro, qualquer um entra. Se não tem muro, qualquer um desorganiza, bagunça. O muro é o controle, é o limite. O muro é dizer: daqui para dentro sou eu que vou organizar. Mas se não há muro, não há segurança, e tudo nos afeta. E eu me pergunto, quantos estão aqui dizendo: pastor, eu estou exausto, mas eu busco a Deus. Você está exposto, meu irmão. Você está exposto ao que acontece lá fora. Está exposto ao que falam lá fora. Está exposto às questões espirituais que acontecem lá fora. Porque não tem muro. Porque muro caído sempre vai gerar vulnerabilidade. Muro no chão. Então nós estamos felizes porque graças a Deus estamos de volta em Jerusalém. Estamos felizes porque graças a Deus voltamos para a nossa terra. Mas de que me adianta estar morando na minha terra se os muros estão no chão? Que inferno é esse? Que adianta estar na igreja se não levantar os muros? Eu estou muito feliz porque eu estava desviado, estava nas drogas, estava no vício, estava na prostituição, mas eu recebi o Instagram da Lírio e vim para a igreja, e graças a Deus, desde então eu voltei a congregar. Mas não adianta estar em Jerusalém se os muros estão no chão. Quando você sair daqui, alguma coisa vai afetar você, e a tua cabeça é tudo que o diabo quer. O povo está vivendo uma fase complexa. Só que agora eles estão vivendo uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Eles estão se acostumando com as ruínas. Já fazia muito tempo que os judeus tinham voltado para Jerusalém, e eles estavam se acostumando com as ruínas, se acostumando em não ter muros, se acostumando em ser afetados. E aí chega uma notícia lá em Suzã. Suzã é uma cidade da Pérsia. Uma notícia lá para alguém que está longe de Jerusalém, que não é um capitão, que não é um profeta, que não é um major, que não é um rei, que é um copeiro de um palácio. E a notícia chega lá. Suzã era a capital da Pérsia, lugar de conforto, lugar onde o rei está, lugar de governo, de estabilidade. Então quem está nas ruínas está sobrevivendo no meio das ruínas. E chega uma notícia para o Neemias, que está lá no palácio, dizendo: olha, sabe Jerusalém? E ele pergunta: olha, está tudo no chão, e os teus compatriotas, os judeus,
Aqueles que sobreviveram estão vivendo em vulnerabilidade, estão vivendo em miséria. E o que me impressiona é que Neemias não ignora a notícia. A gente pode ouvir uma notícia de alguém e dizer: puxa, eu sinto muito. Olha como é que está o tio, eu sinto muito. Ele está muito mal, está alcoólatra, está bebendo. Puxa vida, eu sinto muito. Como é que está a irmã fulano de tal? Puxa, eu sinto muito. Mas Neemias não. Neemias, quando ele ouve o que está acontecendo com Jerusalém, ele não consegue ignorar aquilo. Sabe por quê? Porque quem está cheio de Deus não consegue descansar totalmente quando existe algo destruído que Deus quer restaurar. Você nunca, se você está cheio de Deus e você fica sabendo que algo está destruído, você não consegue fingir que nada está acontecendo. O próprio Espírito Santo vai incomodar você. Você vai começar a chorar por alguma coisa, você vai começar a se mover por alguma coisa, porque você, se está cheio de Deus, o Espírito de Deus testifica o seu espírito. Se você está cheio de Deus, a vontade de Deus passa a ser a sua vontade. Se você está cheio de Deus, o Espírito Santo, ele fala com você, ele move seus passos. Não tem como, você nem vai entender por que está tocando a campainha daquela casa, você nem vai entender por que está mandando um WhatsApp para aquela pessoa, você nem vai entender por que está acordando de madrugada lembrando do nome de um parente. Mas se você está cheio de Deus, o que Deus quer restaurar passa a ser um objetivo seu também. E eu quero declarar: a Lírio é uma igreja cheia de Deus. Nós somos uma igreja cheia de Deus. E o que Deus quer restaurar será prioridade para a nossa igreja, em nome de Jesus. Eu creio no que Deus quer fazer. Enquanto Deus quer restaurar algo que está destruído, nós também vamos querer. E a Bíblia diz que isso é forte. Neemias pergunta para Hanani, ele está lá em Suzã, e os sobreviventes: sobreviveu alguém? Ele pergunta: e os que ficaram? E os que estão quebrados? E a resposta de Hanani para Neemias é: olha, Neemias, o negócio lá está feio, viu? O negócio é o seguinte: quem sobreviveu está vivendo em grande miséria e humilhação, porque é isso que ruína produz: humilhação. Humilhação. Só quem já construiu algo e perdeu tudo sabe o quanto ruína humilha. Os parentes nos olham com olhos diferentes, a vida nos olha com olhos diferentes. As pessoas começam a falar sobre a gente: toma cuidado com ele, toma cuidado com ela, porque olha, ele já fez algo grande e caiu tudo. Ruínas humilham, ruínas tiram a dignidade. Ruínas nos colocam para viver uma vida de manutenção. Não construímos nada. E agora entra algo poderoso, porque o povo está de volta em Jerusalém. Eles estão emocionalmente em ruínas, eles estão vivendo em ruínas, construindo suas casas em ruínas. E aí tem algo poderoso aqui, porque aqui está uma tragédia de muita gente que está na igreja, porque eles voltam para um lugar de ruína, mas não é como antes. E eles se acomodam na ruína. É a mesma coisa que você voltar para a igreja, mas não voltar para a presença. É a mesma coisa que você voltar para o culto e não voltar para o altar. É a mesma coisa que você falar: puxa vida, eu quebrei tudo na minha vida e eu estou de volta onde eu tinha que estar. Mas você volta fisicamente, não volta como era antes. E se acostuma a viver uma vida mequetrefe, uma vida porcaria, uma vida entregue pela metade, com orações fajutas, com uma adoração fajuta. Os judeus estavam fisicamente em Jerusalém, mas tudo em sua volta estava destruído, e eles estavam conformados com aquilo. Quantas coisas você se conformou? E você sabe que não é desse jeito. Você sabe que não está na sua melhor forma. Você sabe que pode fazer mais. Você sabe que Deus pode te usar mais. Você já viu fogo caindo nesse lugar que hoje só tem ruína? Você já viu o poder de Deus descendo nesse lugar que só tem pedra? Você já viu a glória de Deus se abrindo nesse lugar que hoje só tem destroços de uma vida que só lembra passados gloriosos que não voltam mais? O Espírito Santo está aqui e algo vai acontecer nesta noite.
O Espírito Santo está aqui. Esta palavra não é apenas para informar você, esta palavra é para libertar você. O Espírito Santo está aqui. Algo vai acontecer no seu interior, porque nós não vamos ficar conformados com ruínas. Há um Deus aqui que faz avivamento e traz poder e a unção. Eu não vou ficar em Jerusalém sem o fogo que um dia eu provei. Eu não vou ficar em Jerusalém sem a paz que um dia eu provei. Eu não vou ficar em Jerusalém sem a sensibilidade que um dia eu provei. Eu me recuso a baixar os meus níveis espirituais. Eu me recuso a ficar comendo migalhas que caem da mesa. Se o meu Deus um dia fez, Ele pode fazer de novo. E é isso que eu quero estimular você hoje. Não aceite rebaixar aquilo que um dia Deus já fez. Deus está fazendo ainda hoje. Deus pode fazer ainda agora. Deus pode fazer já. Deus pode fazer. Ele pode fazer. Você não pode se acostumar a funcionar ruim. Você não pode olhar no espelho e dizer: essa é a nova versão. Você não pode admitir que um tempo maravilhoso acabou. É por isso que Neemias está sofrendo lá. E aí tem gente que orou muito na vida, mas agora se acostumou a viver sem oração. Não ora mais. E está tudo normalizado. Não vive sem presença. A presença de Deus não faz diferença. E quando não tem presença, tem crítica. E quando não tem presença, só vê defeito. E quando não tem presença, só fica em conversas interpessoais. Queridos, aqui dentro nós somos pessoas, e pessoas são diferentes. Um aqui torce para o Corinthians, outro para o Palmeiras, outro para o Santos, outro para o São Paulo. Um gosta de macarrão, outro gosta de feijoada, outro gosta de lasanha. Um gosta de frio, outro gosta de calor. Um gosta de praia, outro gosta de campo. A única coisa que nos une aqui é Jesus Cristo. O resto, somos todos diferentes. E se nós perdermos Jesus de vista, a única coisa que vai sobrar entre nós é diferença. Por isso que a igreja do Senhor não pode tirar os olhos de Jesus. Porque se Jesus não tiver, o que tem é briga, é confusão, é um querendo matar o outro. Mas se Jesus for o centro, se Jesus for o centro, haverá comunhão e poder e unção. Mas o grande problema dos judeus é que você não vê nenhum deles que mora em ruínas estranhando a ruína. A gente tem uma capacidade muito grande de aprender a viver mal. A gente esquece o poder do Deus que tem. O Deus que faz nova todas as coisas. O Deus que traz existência o que não existe. Você acha que para Deus é um problema mudar a sua casa? Você acha que para Deus é um problema curar suas feridas? Você acha que Deus tem um problema de fazer tudo novo? Mas a gente esquece que Deus pode fazer. E a gente prefere se acostumar. E eu fico pensando, quantos de nós estamos vivendo muito mal? A base de coisas que não são reais. E aí a gente se torna um crente ruim, sabe? Porque quando alguém começa a falar de avivamento, essa pessoa que acostumou a viver em ruína, ela fala assim: avivamento? Exagero. Olha esse irmão orando aí. Para que isso? Essa pessoa só chora na hora da oração, da palavra. Para que ficar chorando desse jeito? Aquele ali se ajoelhou na hora do louvor. Para que? Aparecido. A gente começa a chamar avivamento de exagero. Quando alguém fala: vamos nos consagrar, gente. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Vamos consagrar nossos dias. Vamos jejuar. Para que? Isso é fanatismo. Jejum de Daniel, 21 dias. Bobagem, fanatismo. Para quê? Faz uma oração lá e está tudo certo. Ou então, gente, santidade. Vamos ver em santidade, vamos abrir mão do pecado, vamos largar o pecado. Pecado nos afasta de Deus, esse é o maior crime que tem. Porque pior do que perder comunhão com quem a gente ama é perder comunhão com Deus. Vamos abrir mão do pecado, para quê? Radicalismo, para que isso? Deus me ama como eu sou. Porque a gente já se adaptou tanto a um ambiente destruído, que a destruição faz parte da vida. Eu sinto Deus hoje confrontando nossa igreja.
confrontando você que está online. Eu sinto o Espírito Santo gritando desse altar, porque tem gente aqui que está sobrevivendo sem muro, sem proteção, sem domínio, sem altar. E é por isso que tudo está tão pesado, está tão difícil. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você, e como está falando, algo que vai ser reconstruído nesta noite. Há uma maturidade que vai ser reconstruída nesta noite. Há um poder que vai descer sobre a sua cabeça nesta noite. Há uma unção fresca que vai descer sobre o seu coração nesta noite. Há uma glória que vai tomar conta da tua boca nesta noite. Fala comigo: eu não estou mais exposto. Sabe o que Salomão diz em Provérbios capítulo 25, verso 28? Ele fala que como uma cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como uma cidade que os muros estão no chão, destruídos, é o homem que não contém o espírito. A Bíblia está comparando uma mente sem domínio a uma cidade sem muro. A Bíblia está dizendo que uma cidade sem muro é como uma mente completamente sem domínio. Tudo entra, tudo a gente fica como vaca, ruminando. Palavras entram na cabeça e tomam conta do meu dia, do meu mês. Eu me torno um escravo do que falam para mim, sensível. E Satanás tem um jeito todo especial de entrar nesta cabeça que não tem muro e fazer você perder o domínio. E agora tudo te controla: teu ânimo, tua fé, teu dia, tua motivação. Se você pede a conta, se você não pede a conta, você não sabe quem é. E tudo que você não domina, domina você. Tudo que você não controla, controla você. Tudo que você não exerce governo, governa você. E se não tem muro, eu não governo. Qualquer um entra. E aí Satanás coloca pessoas muito estratégicas para derrubar você. Crises que deveriam ser testemunhos se tornam sinais de destruição, porque eu perco o eixo no meio da crise. Eu não consigo ver a glória de Deus. Por quê? Porque entre ruínas não há glória. Entre ruínas só há entulhos, entre ruínas só há destruição. E destruição mais para cá, mais para lá, mais uma destruição é só mais uma. Qualquer crítica desmonta. Qualquer cara feia, qualquer coisa desestabiliza, porque perdeu a proteção espiritual. Só que diferente daqueles que moravam no meio dos entulhos, Neemias não ouviu aquela notícia e normalizou. Neemias chorou quando todos aqueles que moravam lá normalizavam. O texto diz em Neemias 1 que quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. E isso me pega profundamente, porque Neemias reage a algo que todo mundo está aceitando. Todo mundo está dizendo que é normal, todo mundo está dizendo é assim mesmo. E Jerusalém está daquele jeito há muito tempo. Mas o Neemias, ele sente, porque tem uma diferença entre ver a destruição e sentir a destruição. Tem gente que vê a destruição, eu estou vendo a pessoa destruída, mas quem vê a destruição, vê e passa. Mas quem sente a destruição é desafiado a fazer alguma coisa. Quem vê comenta. Você viu o casamento do fulano? E é daí que nasce a fofoca. Você viu o cicrano? Quem vê só quer falar sobre. Quem vê só quer comentar sobre. Mas quem sente quer ser agente de transformação e restauração. Esse é o nosso desafio, Lírio. Tem muita destruição que a gente está vendo. É destruição o tempo todo, é má notícia o tempo todo, é boato o tempo todo, é história o tempo todo. E você tem que entender se você vai comentar sobre a destruição, ou se você vai começar a chorar por aquilo que chegou aos seus ouvidos. Se você vai comentar ou vai chorar.
Neemias não comentou, Neemias não montou um vlog para dizer o que ouviu. Neemias sentou e foi chorar. Eu vou te dizer uma coisa: o que ainda te faz chorar revela o que está vivo dentro de você. O problema é que a nossa casa está destruída e a gente não consegue chorar por ela. A gente vê, fala e diz: eu lamento muito pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu esposo, mas a gente não consegue parar de chorar por ela. A gente vê a nossa carreira profissional e diz: puxa vida, eu vejo todas as oportunidades que eu tive, todos os lugares que eu tive oportunidade, mas você não chora por aquilo que não tem mais. O que muda não é o que eu vejo. O capeta também vê, os demônios também veem, mas é aquilo que eu sinto. O povo está morando no meio dos entulhos e não sente nada. E quem vê e não sente, não luta, não reage, não se importa, prefere fingir que nada está acontecendo. Mas Neemias, ele sente, porque Jerusalém ainda pulsa dentro dele. Ele está morando longe, mas Jerusalém ainda pulsa dentro dele. Ele não é um homem nobre, ele não tem dinheiro, ele não tem influência, ele não é arquiteto, ele não é engenheiro, ele não é empreiteiro, mas é um homem que foi capaz de sentir aquilo que Deus quer fazer. E tudo que você precisa hoje não é fazer conta, tudo que você precisa hoje não é estatística, não é probabilidade. Eu não quero saber se o seu nome é famoso, eu não quero saber quantos reais você tem na conta, eu quero saber se você é capaz de chorar por aquilo que está no chão e dizer: eu me importo sim, eu vou parar de fingir que nada está acontecendo. Eu me importo que meu filho não está em casa, eu me importo que o meu casamento está uma porcaria, eu me importo que o meu ministério está morrendo, eu me importo que eu estudei e não trabalho na minha área. Me dói, Senhor, me dói, meu Deus. Eu não vou ficar aqui como um fofoqueiro do capeta, só ficando uma notícia, mas eu vou sentar e vou chorar. Deus quer ver a sua reação, porque é isso que o inferno está matando na gente. A gente está ficando insensível, a gente vira a página rápido, a gente se acostuma em não ter paixão por Deus, a gente se acostuma em esfriar, a gente se acostuma com o pecado, a gente se acostuma com tudo. E Satanás sabe que quando você para de sentir, você para de lutar. Quando você para de sentir, quando não dói mais, quando não faz falta mais, quando é tanto fez como tanto faz, quando você está preparado para não fazer mais, você não luta, você não melhora, você não aperfeiçoa, você lava as mãos como Pilatos, você não entrega. Mas Deus vai devolver hoje para você um sentimento que há muito tempo você não tinha. Um sentimento que vai mexer nas suas noites de insono, sentimento que vai fazer você no meio do banho e fechar os olhos e Deus, 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 eu quero, Senhor, eu quero. Você vai se pegar no meio do transporte público e lágrimas rolando no teu rosto, dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu não posso abrir mão disso, eu não vou viver essa vida, coisa nenhuma, eu não vou. O problema não é quando o muro cai, o problema é quando você não liga mais. Eu me lembro de Apocalipse capítulo 2, verso 4, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso: tem tudo nessa igreja, tem culto, tem templo, tem atividade, mas ele fala: no entanto, o que eu tenho contra você é isso aqui, você abandonou o seu primeiro amor. Você não é mais quem foi um dia. Você vê, mas não sente. Você é um ativista, você é um religioso, mas não queima mais, não arde mais, não tem frio na barriga. A minha presença não é algo notável para você. Tudo é notável, mas eu não mais. Mas isso vai mudar hoje. O vento de Deus está soprando aqui. Eu sinto Neemias que talvez você fala: pastor, tem a mínima noção.
Mas eis-me aqui, Senhor, usa-me. Senhor, não tenho mínima ideia de como vai ser, mas se o Senhor precisa de alguém para restaurar isso aí, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Senhor, eu sou o menor da minha casa, Senhor. Deus tem uma predileção por usar gente que não se acha capaz. Deus tem olhos muito especiais para pessoas que se sentem inferiores. Davi era o inferior, Gideão era o inferior, Jeremias era o inferior. Eu poderia listar vários aqui, mas Deus tem um olhar especial para aqueles que estão fora do padrão. Deus tem um olhar especial para aqueles que não se encaixam naqueles que são tidos como os melhores. E se você colocar na mão de Deus, algo vai acontecer. Eu sinto Deus dizendo que vai despertar hoje habilidades espirituais. Você vai voltar a sentir o peso da glória, vai voltar a falar em mistérios com Deus, vai voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, vai mudar realidades, vai mudar cenários, aleluia. Agora escute, como é que eu sou essa pessoa? E que caminho para o fim? Como é que eu me torno essa pessoa? Neemias, como eu te disse, ele era copeiro. O copeiro é aquele camarada que experimenta a comida do rei antes do rei comer, para saber se tem veneno. Neemias é alguém que lida com a morte todos os dias. Ele precisa ter estabilidade emocional. Ele precisa entender que a segurança do rei passa por ele. Mas quando ele chora, como é que ele se torna o maior reconstrutor de Jerusalém? Como é? Está na Bíblia. Passei dias orando e jejuando. Fala comigo, dias. Neemias, ele não ouve sobre aquilo que está no chão e ele sai correndo desesperado como um louco, como nós fazemos, mandando mensagem para todo mundo, prometendo coisas que nem a gente sabe se vai cumprir, no desespero, fazendo alianças. Agora eu mudei. Não. Antes de falar com qualquer um, ele passou dias jejuando e orando, porque reconstruções profundas não nascem de emoções rápidas. Reconstruções profundas não nascem de adrenalina, não nascem de euforia, não nascem de parar, fazer autópsia, chorar, processos profundos. Neemias não começa falando com o rei, Neemias não começa fazendo cálculo de tijolo. Neemias começa com Deus. Com Deus. Com Deus. Não é contrato, é com Deus. Não adianta querer comprar um resort para restaurar teu casamento, é com Deus. Não adianta querer hoje comprar um ticket para ir num restaurante com a tua esposa, é com Deus. Neemias não começa fazendo cálculo, ele começa jejuando e orando, porque se não começar com Deus vai cair de novo. Se não começar com Deus vai dar errado de novo. Não adianta fazer ativismo, é com Deus. Levanta a mão e grita comigo, é com Deus. Antes da estratégia, começa com Deus. Antes do recurso, começa com Deus. Antes da influência, começa com Deus. Antes de contar por amigo, começa com Deus. Antes de postar na internet, começa com Deus. Antes de comprar a passagem, começa com Deus. Quanto tempo? Não sei quanto tempo. Não é uma oração de um dia, são dias. Faz campanha, vai orar de madrugada, vai falar com Deus. Tá tudo no chão mesmo, tem nada a perder, mas não sai desembestado fazendo bobagem. Fecha primeiro com Deus que vai dar certo. Com Deus. Ouve uma vez, ouve duas vezes, ouve 3 vezes. Com Deus. Fala, Deus, está aqui minha vida, está aqui minha casa. Neemias procurou a presença, porque se você começa pelo problema, você termina esmagado pelo problema. Mas se você começa pela presença, Deus te dá estrutura para aguentar qualquer solavanco da vida. E eu estou pregando para quem vai começar com a presença aqui. Sua casa vai voltar a ter presença. O rádio da tua casa vai parar de ouvir aquelas porcarias, vai começar a ouvir música de presença. Teu carro vai ser carro de presença. Você vai lavar a louça não chorando como uma coitada, mas vai lavar quintal, lavar a louça sentindo a presença. Vai vir para a igreja com a presença.
Olha, eu não estou preocupado com quem olha feio para mim, não. Eu estou preocupado em sentir a presença. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que fazer política. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que perceber se me amam ou me odeiam. Eu tenho uma vida para reconstruir, e eu só vou reconstruir com a presença. É com a presença, é voltar a ser cheio da presença, é voltar a ser cheio da presença, ao ponto que eu vou transbordar a presença para quem está à direita, para quem está à esquerda, para quem está na frente, para quem está atrás, para quem andar no meu carro, para quem trabalhar do meu lado. Eu quero a presença, é chorar pela presença. Ele quer a presença. E a segunda coisa que ele faz, coloca para mim o versículo 6 e 7 de Neemias 1. Olha que coisa incrível. Ele diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz diante de ti. Presta atenção agora. De dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, estatutos e as ordenanças que deste a Moisés teu servo. Escute aqui. Ele está longe de Jerusalém, mas olha a maturidade desse homem. Ele não diz assim, ó, eles pecaram. Ele diz, nós pecamos. Porque gente madura assume responsabilidade. Você não vai reconstruir nada na sua vida desde que você não assuma a culpa do que está no chão e faça parte do problema. Não adianta você querer reconstruir algo que está no chão com os dedos apontados para os outros e dizendo, a culpa é de vocês e o Salvador chegou aqui para resolver. Não. Faça parte do problema. Baixe a bola. Seja humilde. Porque gente madura, fala comigo, gente madura assume responsabilidade. Você percebe que antes de Deus usar Neemias para reconstruir Jerusalém, Deus está reconstruindo Neemias? Devolve a presença, devolve a maturidade. Porque Deus não libera a reconstrução externa sem primeiro reconstruir você por dentro. Eu encerro aqui dizendo para você que tem muita gente querendo coisas diferentes. Você quer um casamento restaurado, uma casa restaurada, um ministério restaurado, mas não é debaixo do desespero, é debaixo da presença. É parar de ver e começar a sentir. Porque tudo aquilo que você consegue chorar é porque você se importa. Tem pessoas que a gente queria muito que elas entregassem a vida a Cristo, mas a gente não se importa mais. A gente não consegue chorar por elas. Tem coisas na nossa vida que já acabaram e a gente aceitou. O diálogo em casa, o amor, o afeto, o respeito. Mas a gente entende que é mais fácil se acostumar do que enfrentar. Tem pessoas que se conformaram aqui e não serem úteis na casa de Deus. E falam, eu passei por tantas igrejas e aqui na Lírio, quer saber? Eu já construí tanto e caiu tanto, eu não quero mais pagar o preço de ver algo no chão, então eu vou me acostumar. E aí você passa a ver, não sentir, e é tudo que o diabo quer que você sinta. Porque quando a muralha se acostuma com você e você com ela, você para de crescer. Mas quando você reconstrói na presença, tudo que não deu certo antes vira testemunho. E Deus tem um testemunho para você. Eu tenho certeza que Deus tem um testemunho para você. Você pode fechar os seus olhos nesse instante. Minha oração
é para que Deus te ajude a levantar os muros hoje. Os muros podem até estar no chão, mas você não terminou. O fogo queimou muita coisa, mas você ainda não terminou. E Deus hoje vai trazer uma sensibilidade que arrancaram de você. Essa frieza, essa indiferença, essa vida que você se acostumou a aceitar as coisas pela metade ou muito medíocres. Porque existe uma graça vindo sobre você agora, que vai trazer um coração que vai pegar fogo de volta. Você vai voltar a sentir como antes. Eu creio no que estou pregando aqui. Você vai voltar a sonhar como antes. Você vai voltar a ter uma fome. E não é sobre quem você é, mas é sobre o que está sendo gerado em você. E aquilo que era ruína vai virar testemunho. Vai ser tão forte que alguns vão dizer: foi sorte, foi sorte. E você nunca vai dizer que foi sorte. Você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, porque algo está brotando no teu interior hoje. Sabe o que é mais poderoso nessa história? Neemias, ele chora, se jejua, mas Deus o levanta. Deus dá recurso. Ele vai para uma terra arrasada, com gente conformada. Mas a história de Neemias não termina na ruína. A história de Neemias termina na reconstrução. E aquilo que era dor, humilhação, em 52 dias todos os muros estavam em pé. Porque quando você vence o caos, Deus te dá um ritmo novo, Deus te dá uma estratégia nova. Fala comigo: 52 dias. Fala comigo: o que era vergonha, a fidelidade de Deus me dará velocidade para fazer mais rápido. Fecha os teus olhos. Quais são as ruínas da tua vida que você se acostumou? Quais são as ruínas de porcaria? Quais são as ruínas que você se acostumou? Deus agora vai trazer uma vontade de mudança. Você vai começar a perder o sono algumas vezes, vai começar a ter uma coceira, você vai começar a ter umas agonias, é um santo descontentamento. Até hoje tua vida estava todinha acomodada, e a partir de agora vai começar um incômodo. Você vai ter um coração de Neemias, um coração de alguém que vai dizer: ninguém quer reconstruir, mas eu quero. Eu não vou me acostumar com a ruína. Minha casa vai ser uma casa abençoada, meus filhos vão ser melhores do que eu, meu casamento vai ser o melhor casamento que um dia eu já pude ter, a minha vida profissional vai ter sucesso, eu não vou cair em golpe, eu vou ter prosperidade. Eu vou viver uma vida espiritual. O seguinte: vão olhar para mim e eu sou o alvo. Por quê? Porque eu não vou deixar ninguém perto de mim orar com mais fogo do que eu. Eu não vou deixar ninguém perto de mim ter mais santidade do que eu. Eu não estou competindo com ninguém, mas eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo. No tempo que as pessoas esfriam, no tempo que as pessoas esfriam, eu vou queimar, 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 eu vou arder. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu não me acostumo com ruína. Eu me levanto para sentir. Você pode colocar em pé agora. Você pode se conformar, você pode lutar contra, você pode se conformar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Põe para mim o Neemias 6,16. Quero profetizar isso na sua vida. Diz assim, quando todos os nossos inimigos souberam disso. Disso o quê? Que os muros estavam em pé. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e muito humilhadas, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Eu não vou reconstruir porque eu quero fama. Eu vou reconstruir o que está no chão, porque eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam: como você é o cara. Não, eu quero que eles olhem e digam: só Deus poderia ter feito isso na sua vida.
Só Deus poderia ter feito isso na sua vida. Só Deus poderia ter levado você a esse lugar. Só Deus poderia ter feito isso no seu casamento. Só Deus poderia ter feito isso na vida dos seus filhos. Só Deus. Não sou bom. Só Deus. Eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero que você pense em Deus com toda a sua força. Uma unção vai descer sobre você aqui agora. Uma graça vai descer. Você está num ambiente espiritual, num ambiente onde a glória de Deus está. E tem coisas que estão começando a acontecer dentro de você que você nem imaginava. Deus está trazendo você para fora. Há uma unção fresca descendo. Há um desejo de reconstruir poderoso vindo. Há uma glória descendo. Eu espero que você esteja sensível à voz de Deus agora. Vai emprestando a tua boca para o Espírito Santo. Não fale mais nada a não ser a voz de Deus agora. Vai deixando Deus mudar toda a insensibilidade. Você estava frio, gelado. Você estava só vendo a desgraça e nada. Agora não, Deus está trocando o seu coração. Deus está trazendo uma unção fresca agora. Você é um reconstrutor. Você é um reconstrutor de um tempo que até ontem foi vergonha, até ontem foi humilhação, até ontem foi destruição, mas acabou. Você não é o favorito, você não é o melhor, você não é o mais inteligente, você não é o mais sábio, você não é o mais profundo, você não é o mais querido, mas é você que está sentindo, é você que está sentindo luto, é você que está dizendo: eu vou fazer parte disso, eu vou me levantar, meu Deus, eu vou jejuar, eu vou chorar. Sinta a glória de Deus tomando conta do teu ser agora. Vai emprestando a tua boca para o Espírito Santo e deixa o poder vir. Vai emprestando a tua boca para o Espírito Santo e deixa a glória de Deus descer. Vai emprestando a tua boca para o Espírito Santo e vai deixando a glória de Deus tomar conta da sua cabeça. Eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo um poder, e os muros vão ser levantados. Eu não vou estar exposto, a minha casa não vai estar exposta. Ninguém vai acabar com o meu dia, ninguém vai acabar com a minha cabeça, ninguém vai acabar com o meu futuro, ninguém vai acabar com a minha fé. Ninguém vai ficar entrando aqui para bagunçar, ninguém vai ficar entrando aqui para confundir. Muros, 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 muros. Receba ousadia, 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 receba ousadia. Chora, Neemias, chora, Neemias, sinta, Neemias, chora, Neemias, chora, Neemias. Diga que você sente falta, diga que você se importa. Chora, Neemias, Deus está te vendo. Receba poder, poder do alto céu, poder para ser erguido nesta noite. Poder de Deus, poder de Deus, poder, poder, poder de Deus, poder, poder, poder. Abaixando ele me anda lá bacante, fada lá baceira, anda lá baceira. Uriandere, Deus está fazendo coisa linda no teu interior. Xande, Urianda lá bacante, caminhos vão começar a se abrir. Essas muralhas vão ser erguidas de novo. Essas muralhas vão ser erguidas de novo. Vai acabar essa pataquada do diabo entrar na tua casa. As muralhas vão ser erguidas de novo. Mas tem uma experiência com Deus. Fecha os olhos. Convida o Espírito Santo para vir para a tua vida agora. Neemias ficou dias. Se a tua vida dependesse dessa oração, como seria essa oração? Se a tua vida dependesse desse momento, como seria esse momento? Se a tua vida dependesse desse aleluia que você vai soltar e desse glória a Deus, como seria? Se a tua vida dependesse desse encontro que você está tendo com Deus agora,
Eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Vai chamando Ele, vai invocando Ele, vai chamando Ele. Não se canse porque o mundo espiritual está se movendo. Não se canse porque anjos estão sendo liberados agora. Não se canse porque tem coisas sendo quebradas, maldições. Eu quero a presença. Se você começa com Deus, você termina com Deus. Se você começa com Deus, você termina com Deus. Se você começa com Deus, você termina com Deus. Sinta o toque do Espírito Santo. Vai dando glória, aleluia. Vai dando glória, aleluia. Vai sentindo a coragem voltando pro teu coração. Ora bacante. Rialabasuri andele mecante fandalabasuri me andalabas. Ria facante le besuri andele mecandala.